Olá, hoje eu tenho a alegria de ter aqui Diego Braga, meu marido. Seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado. É uma honra estar aqui pela terceira vez, né? É isso. E que tenham mais vezes, né? E hoje nós escolhemos um tema, nós escolhemos compartilhar com vocês como foi um dos maiores desafios e das maiores experiências, como tem sido, porque não foi concluído ainda. Sim. Que foi mudar para São Paulo. Já faz quase 2 anos que nós estamos aqui, já enfrentamos alguns desafios, algumas vitórias, mas crendo ali que Deus está sempre à frente. Então, a primeira pergunta que eu gostaria de lhe fazer é que você compartilhasse conosco como foi que nasceu esse desejo no seu coração, por que essa decisão de vir a São Paulo, por que São Paulo? Deus, ele tem um olhar atento e os ouvidos totalmente conectados ao que você pede. Seja um pedido ou um clamor, ele sempre vai te ouvir. Embora muitas vezes esse pedido ele não aconteça de imediato, mas nós esquecemos do que nós pedimos muitas vezes, mas Deus não. Eu falo que Deus tem um banco de dados ali, porque ele é o criador de todo e qualquer banco de dados, então ele tem um banco de dados riquíssimo, com todas as informações de pensamento, de falas que você jogou ali, né, depositou nele. E um dia, eu estando em São Paulo a passeio, né, nós sempre escolhíamos São Paulo para curtir, né, aproveitar a diversidade gastronômica que a cidade tem. Eu pedi a Deus, numa ida, para morar aqui. Né? Eu olhei ali para aqueles prédios, né? Já era de madrugada e os prédios todos acesos, e eu sempre fui muito ativo na minha atividade profissional. Eu falei assim, uau, Deus, essa cidade se parece muito comigo. Eu gostaria de morar aqui um dia, né? E aí fui para casa, alguns anos se passaram e surgiu uma visão, uma ideia muito forte no meu coração e na minha mente de passar uma temporada em São Paulo. Até então era só um pensamento, né? E aí a gente começou a estudar o mercado, a gente começou a orar, buscar muito a Deus, né? Lembrando que quando a gente buscava a Deus, eu lembrava dessa minha fala com ele ali, né? Solitário, eu estava ali sozinho conversando com ele sobre o fato de um dia talvez morar em São Paulo. E Deus foi confirmando. Eu tenho um hábito de anotar tudo que Deus fala comigo, assim, que eu tenho a certeza que é Deus, né? Porque às vezes, talvez você ouça ali um pensamento, né? Ou então, eu falo ouvir pensamentos, porque eu, particularmente, quando vejo um pensamento ali, muitas vezes vem de forma audível, né? Ou alguém que fala ali com você, mas quando você tem a certeza que foi Deus, é muito importante você anotar. E eu lembro que eu tenho mais de 16 tópicos ali de anotações, Deus confirmando que nós deveríamos vir a São Paulo, né? Então, no primeiro momento, a gente decidiu passar uma semana. Nada aconteceu nessa primeira semana, né? Claro, como é que algo grandioso vai acontecer em uma semana, né? Eu até lhe aconselho, se você estiver pensando em mudar de cidade, né? Ou entrar dentro de um novo empreendimento, assim como a gente fez, nunca queira tomar uma decisão ou ter ali um diagnóstico com uma semana, né? É frustrante, foi isso que aconteceu com a gente, não aconteceu nada em uma semana, e a gente voltou para Fortaleza, né? Falando assim, poxa, não aconteceu nada em uma semana, né? E aí depois a gente decidiu vir 2 meses. E aí 60 dias foram os 60 dias mais intensos e difíceis das nossas vidas, né? Eu falo por mim, acredito que a Pri também vai concordar. E mesmo depois desses 60 dias muito difíceis, nós decidimos mudar de vez, né? De lá para cá essa trajetória já vai completar 2 anos e tem sido incrível, né? Assim, eu falo que São Paulo é um PhD, é como se eu tivesse ido para Harvard, como se eu tivesse ido para a melhor universidade do mundo ali fazer um doutorado, sendo que é um doutorado prático, né? Você aprende ali na prática, né? A teoria você já tem ali com toda a bagagem, né? Mas a gente está fazendo um doutorado prático muito interessante e gratificante nessa cidade. Sim, e as pessoas tendem a romantizar quando elas recebem ali uma instrução de Deus, como você falou, tem ali 16 tópicos que revelam
capítulos que aconteceram, capítulos que ainda vão acontecer, que ainda estão na nossa expectativa, porém elas tendem a romantizar. Ah, vai ser perfeito, vai ser muito melhor do que aqui onde eu tô, ou não vai ser difícil, vai ser fácil. Se Deus está me mandando é porque vai ser incrível. E, de fato, a gente consegue, mesmo no meio ali dos perrengues, das dificuldades, encontrar essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus e ver em nós sendo transformados aquilo que talvez nunca seria transformado se nós estivéssemos na nossa zona de conforto. Quando nós decidimos vir, nossa empresa já tinha praticamente 13 anos de mercado, já tínhamos conquistado ali muitas coisas pessoais e familiar, já uma casa de praia, né? já o admiração, apartamento que a gente queria, já o respaldo, já o reconhecimento, grandes amigos, e tivemos que trocar, fazer ali, né? Meio que, olha, agora isso aqui vai aguardar um pouquinho, porque a gente vai bem ali cumprir uma palavra, buscar concretizar essa promessa que nós recebemos. E como você falou, esses 60 dias foram os mais intensos, mas alguns até engraçados, sim. E outros muito difíceis. E se você olhar ali para essa sua trajetória durante esses 2 anos até agora, qual foi o dia assim que você disse: socorro, alguém me tira daqui, eu não vou aguentar, já me estiquei demais? Sim. Existe esse dia? Eu vou começar falando da responsabilidade que a gente tem gravando esse podcast de contar a verdade. Né? Porque até antes de fazer esse momento, né, esse movimento aí de mudança, eu brincava com a Pri que nós éramos filhos mimados de Deus. E eu acredito que nós ainda somos, né? Acho que esse título aí a gente nunca vai perder, porque também depende muito de como nós nos enxergamos, né? Como filhos amados, né, de Deus. Mas a gente tinha essa brincadeira, né? Por que a gente tinha essa brincadeira? Porque tudo que a gente colocava à mão prosperava. Né? Desde quando a gente casou ali, a gente decidiu abrir a empresa prosperou muito rápido. Nós decidimos abrir um grupo na nossa casa e em um mês o grupo já estava ali, né, com muita gente. A gente investia em amizade, a amizade prosperava. A gente decidia viajar, a gente aprendia muito naquelas viagens. Então, tudo que a gente fazia ali prosperava e a gente se divertia com isso. Né? Quando a gente decidiu vir para São Paulo, isso também aconteceu, né? De a gente tocar ali, sendo que aconteceu uma situação muito interessante nessa nossa caminhada, né? Que é isso que eu quero falar para você e tem a ver com a responsabilidade que eu pontuei, né? Antes de me mudar para São Paulo, eu assistia muitos vídeos, né? Ouvia muitas palavras de pregadores que eu gosto muito de ouvir, que são minhas referências, e na maioria dessas ministrações, né, eu creio que porque a pessoa que está ali pregando, ela está sempre levando uma mensagem de ânimo e tudo, mas é muito comum a gente ouvir assim: largue a sua zona de conforto, né, vá para um novo lugar, como se o estado atual que você estivesse, o presente, né, ele fosse ruim. Né? Não valesse mais o tanto quanto um dia valeu. É muito comum, nós somos bombardeados constantemente a estar buscando ali o novo, né? O novo lugar, uma novidade no seu negócio. E isso é, claro, saudável. Sendo que a gente tem que dosar muito o fato de eu ir buscar algo novo porque eu estou sendo estimulado, né? Ou simplesmente pelo fato ali de entender que a inovação faz parte do nosso estilo de vida. No nosso caso, a gente entendia que a gente precisava inovar, né? Porque a inovação está dentro do nosso DNA. Sendo que nunca a gente tinha saído de um patamar elevado e caminhar para um outro momento, para um outro local, sem esse patamar elevado, né? Até então, toda a construção da nossa vida até São Paulo era assim: a gente já está nesse nível, vamos subir mais um degrau, pronto, alcançamos esse degrau, vamos para o próximo degrau, e a gente foi se acostumando a subir os degraus até chegar no topo, né? São Paulo foi diferente. São Paulo, por mais que tenha aquela
aquele contexto, né, da nacionalização, a gente vai falar um pouco mais lá na frente, um dos motivos, né, nacionalização do nosso negócio, estar na principal cidade do Brasil, aprender muito, né, conhecer novas pessoas, tem muito esse peso institucional, de fato a gente subiu muitos degraus institucionalmente falando, mas fisicamente falando, né, se a gente for pensar ali na forma tangível, nós descemos no primeiro momento, né? Por quê? Porque a gente largou o nosso conforto de ter ali o nosso apartamento do jeito que a gente planejou. Todos os finais de semana a gente estava na nossa casa de praia, olhando para o mar, mergulhando ali no mar, né? Todas as regalias que a gente tinha, dos familiares que nos apoiavam, dos funcionários que estavam ali prontos a nos servir em tudo, né? Então, tudo isso foi deixado para trás porque essas pessoas especiais ficaram em Fortaleza. Inclusive, boa parte da nossa equipe continua trabalhando lá, né? E a gente veio para uma terra onde a gente teria que começar tudo de novo. Então, o local onde a gente passou a morar era menor, a gente já não tinha aquele suporte diário ali de uma secretária que estava ali a todo tempo para nos servir. Então, isso nos fez lembrar que nem tudo é fácil, né? E a gente deve sim voltar ali aos nossos primórdios, né? E refletir, poxa, será que eu não estava mal acostumado demais, né? Será que todas essas regalias que eu tinha ali me fez trazer uma autossuficiência e me fez pensar que eu não dependo mais de Deus como eu dependia antes, né? Então, todos esses raciocínios eu continuo fazendo ainda, né? Se você me perguntar, você já tem a certeza disso? Não. É um raciocínio que eu vou fazendo diariamente, né? Cada situação nova que eu vou passando, ou cada situação que eu já passei há 10 anos atrás ou há 12 anos atrás que eu volto a passar, eu fico imaginando, né? Poxa, eu estou passando por isso para aprender algo, né? Para valorizar algo. E aí, voltando para o início do que eu tinha falado, né? Sobre a responsabilidade, você que está me ouvindo agora, e se eu pudesse falar para o Diego, né? De alguns anos atrás que tomou essa decisão, eu falaria assim, olha, vá atrás dos seus sonhos, persiga realmente os seus projetos, principalmente se Deus tiver te dado uma ordem, que foi o que aconteceu com a gente, né? A gente vai falar sobre fé também. E aí eu vou até terminar essa resposta te fazendo uma pergunta. Mas, se você tomar uma decisão de mudança só porque você ouviu, só porque que eu digo é só por isso, que você ouviu uma palavra ali de motivação, ou alguém chegou para você e falou assim, faça isso e tudo. Ou tá se comparando com outro. Ou tá se comparando com outro. O fulano tá lá e tal, e eu vou também. Muito cuidado. Muito cuidado. Porque quando a tempestade chegar, a sua base será as suas convicções. A sua certeza de ter feito aquilo por conta de um motivo, de um propósito. Existem porquês ali, né? Porquês no sentido afirmativo. Que faz com que você permaneça. Porque senão, na primeira tempestade, você vai olhar para trás e vai virar a estátua de sal. E é interessante que, até quando a gente faz um movimento para trás, né, a gente pensa assim, então, quem sabe, né, vamos voltar. O retorno nunca vai ser igual ao estado que você estava antes de mudar. Então, isso é fato. Porque as coisas mudam, os cenários mudam. Você não é mais o mesmo. Você não é mais o mesmo. Os lugares que são preenchidos por você, quando você sai, eles são preenchidos por outras pessoas, porque nós vivemos num movimento ali gradativo. Então, isso é tão interessante. Eu estava fazendo um levantamento dos clientes que a gente tem em São Paulo. A gente está chegando aí em 80 clientes. E nunca eu conseguiria, né, eu, a equipe, a gente nunca conseguiria chegar nesse número se a gente não tivesse aqui. Mesmo que a gente estivesse lá, atendendo online, impulsionando e tudo, não conseguiria. Por quê? Porque a gente não está fincado, né, no local. E aí, quando eu falo, a gente poderia ter, claro, uma pessoa nossa aqui. Mas quando a gente está numa determinada posição geográfica, a gente automaticamente fica ali dominando aquele espaço, né? Trazendo para si a responsabilidade de avançar naquilo. E aí eu quero te fazer a pergunta que eu fiquei de fazer, né? Quando a gente muda, né, e a gente recebeu muitas confirmações de Abraão, né? Abraão ali, né? Sai da tua terra, de toda a tua parentela e tal.
Você acredita que quando você toma uma decisão de abrir mão do que você tem, de tudo que você conquistou, porque, por exemplo, a gente conversa com muitas pessoas aqui em São Paulo que se mudaram para cá, mas essas pessoas não tinham quase nada, né? Então, assim, foi uma aposta. Caramba, eu vou ter que apostar, vou ter que arriscar, porque, sei lá, daqui a um tempo talvez eu... Então, essas pessoas não tinham construído algo sólido. Era a grande chance da vida delas. E abriram mão para ir para São Paulo. Não, elas não tinham conquistado ainda, não tinham... Quando eu falo de conquista, não só material, sim, certo? Mas de amigo, de respaldo e tudo, de admiração das pessoas, realização. Elas não tinham conquistado ainda e vieram para São Paulo como uma aposta. No seu caso, foi diferente. Você já tinha conquistado tudo que você tinha sonhado e até mais do que você tinha imaginado, e você decidiu abrir mão disso para embarcar dentro de um novo momento, de um novo projeto, né? De um direcionamento de Deus. Você acredita que isso leva você a estar num novo nível de fé, que você só consegue entender esse nível vivendo? Sim. Eu considero que hoje, olhando para trás ali, eu considero que há é como se houvesse uma transição, como se nós fôssemos passando de fato por etapas nesse entendimento. Então, no primeiro momento, a gente escuta ali uma promessa e pensa, naturalmente, o que a gente pensa? Deus está me prometendo isso, então, muito provavelmente, ele vai me recompensar. Então, no primeiro momento, você pensa muito mais ali na lógica da recompensa. À medida que o tempo vai passando e você vai vendo que a maior recompensa, na verdade, é a jornada, sim, que você abriu mão ali do que é externo e passa a ter ganhos muito mais internos em você, no seu caráter, na sua fé, no seu relacionamento com Deus, na sua intimidade, na profundidade do seu relacionamento com Deus, do quanto da presença de Deus ali você carrega, no entendimento ali de que Ele está com você, mesmo que aquilo aos olhos humanos pareça ruim, sim, ou pareça um desafio. Então, a gente começa a ver que o maior ganho ali, de fato, é no nosso caráter, sim, no nosso relacionamento com Deus. Então, hoje, eu posso dizer, sem sombra de dúvidas, com convicção, de que aquilo que Deus produziu em mim, na minha fé, na minha intimidade com Ele, na convicção da presença dEle, com certeza é o maior e melhor fruto que eu poderia ter recebido, porque, de fato, há uma aliança, sim, e um nível mais profundo, porque é como que ali... E, inclusive, isso foi uma experiência que eu vivi aqui durante ali os primeiros meses. Acredito que a gente tinha uns 5, 6 meses que nós estávamos aqui. E eu perguntava para Deus, mas por que é tão difícil? Por que as coisas não andam? Por que eu tive que abrir mão de tanta coisa? Sim. Por que eu tenho que estar aqui numa realidade diferente? E quando eu ouvi ali Deus dizer, olha, você sacrificou... porque a partir dali você provou que para você importava mais que eu estivesse com você do que tudo que eu pudesse lhe dar. Sim. Então, quando o meu coração voltou para isso, aí tudo passou a fazer sentido. E a fé, de fato, vai ali sendo mais firmada na rocha. Sim, interessante, enquanto você estava falando isso, Deus me trouxe à memória, olha como Deus é lindo, né? E provavelmente você que está nos ouvindo, Deus vai falar com você agora. Eu lembro que quando... a gente era noivo, eu penso que a gente não era nem casado ainda. Todas as terças eu ia para uma reunião de homens, né? A gente trocava ali ideias e tudo, e isso foi muito importante na minha trajetória. E eu lembro que em uma dessas reuniões semanais, um dos temas foi qual o seu medo? Né? Qual é o seu medo? Era uma pergunta muito relacionada a medo, eu não sei precisamente... o tema específico, mas era relacionado a isso, ao medo, né? Qual é o seu medo? E aí, eu era muito destemido, né? E continuo sendo, mas naquela época eu era muito, assim, destemido, porque eu penso que... A força da idade também. Quando você tem pouco a perder, você fica mais destemido, né? Agora eu já tenho bem mais coisas que eu posso perder, então eu sou bem mais temente. Mas naquela época eu era destemido, aí eu falei...
não lembro de ter nada a temer, eu pensando, né? E aí, o Espírito Santo veio e falou comigo nesse dia, né? Falou assim, o que você poderia, em que nível você poderia chegar, que poderia perder a minha presença, né? Você não tem medo de perder a minha presença? Né? O Espírito Santo falou assim para mim. Eu falei, uau, tenho. Realmente eu tenho medo de perder a presença de Deus, né? De perder o relacionamento com Ele, de perder tudo que eu tenho ali conquistado com Deus, né? Aquele acordar e sentir Deus, né? E tudo. E aí, quando a palavra veio para mim, né? A gente fez uma roda ali, aí eu falei assim, olha, eu tenho medo de perder a presença de Deus. E aí a pessoa que estava ministrando perguntou, e o que você poderia fazer que chegasse nesse patamar de você perder a presença de Deus? Eu falei assim, na época eu não tinha recursos, né? E aí eu respondi, talvez a prosperidade financeira. Talvez se um dia eu me tornasse muito próspero, né? Eu me sentisse autossuficiente, viesse o orgulho, a soberba, a arrogância, né? E aí, pessoal, lembrando que nesse dia que eu falei isso, eu não tinha quase nada de recurso, né? E Deus me prosperou, de fato, né? E durante essa trajetória, eu continuei na presença de Deus, né? Continuei na presença de Deus. E fui ali fortalecendo meus elos com Deus cada vez mais. Mas enquanto a Pri estava falando sobre isso, o Espírito Santo trouxe na minha memória isso, né? Tudo bem, eu lhe prosperei. E você continuou comigo. Excelente. Você provou que a prosperidade não te distancia de mim. Então, o medo que você tinha, de fato, não procede. Mas, entretanto, se eu tirasse aquela prosperidade máxima, aquela segurança máxima que você tinha, será que você permaneceria comigo, né? Então, eu penso que nós estamos vivendo esse desafio agora. Não que Deus arrancou o que Ele nos deu, não. Mas nós não podemos acessar de forma tão fácil. A gente não está lá nos locais onde a gente conquistou, a gente não está lá agora fisicamente absorvendo ali toda aquela base que a gente construiu. Nós não estamos. Nós estamos numa cidade maravilhosa, extraordinária, mas muito ali construindo ainda, né? É como se a gente tivesse voltado no tempo, é como se a gente tivesse em 2008, que foi o ano que a gente casou, né? E eu penso agora nessa sua fala, e o Espírito Santo trazendo para mim essa visão, né? Que nós estamos mais uma vez sendo provados. Sim. Nós fomos provados quando nós prosperamos e Deus provou o nosso coração e viu que nós permanecemos firmes, porque muitos se distanciam dos caminhos, né? E agora nós estamos sendo provados e não ter aquelas regalias conquistadas. E qual é o entendimento que eu tenho? Por isso que eu falei que Deus ia falar com você agora, né? Tudo que você tem hoje, pode ser pouco, muito, muitíssimo, você tem a convicção que foi Deus que lhe entregou? Porque se você tiver a convicção que foi Deus que lhe deu, se um dia, porventura, aquilo deixar de existir, por N motivos, inclusive até podendo ser responsabilidade sua, né? E vem a questão da autorresponsabilidade, você se contentaria? Você permaneceria com Deus? Ou você viraria as costas para Ele e falasse assim, Deus, agora eu não tenho mais isso, então deixa eu seguir aqui a minha vida, vamos se relacionar agora de uma forma diferente, né? No nosso caso, a gente se aproximou ainda mais de Deus. E essa situação, esse desafio que a gente passou a enfrentar, né, durante esse tempo, e depois eu quero falar sobre as conquistas também, né? Sim. Porque eu não quero dar ênfase só aos desafios também. Nos trouxe mais próximo de Deus. Então, aí sim, eu comecei o podcast falando que se você está na sua zona de conforto, né, que depois de viver São Paulo, eu até estou tendo muito cuidado em chegar para uma pessoa e falar, sai da zona de conforto e tal, porque às vezes a zona de conforto é o seu lugar, né, o lugar que você conquistou. Mas eu penso que uma vez que você está num novo movimento ali de fé e você está ali próximo de Deus, Deus vai te entregando novos momentos, né? Novas histórias ali para você contar.
Pode falar. Enquanto você estava falando, Deus me trouxe essa memória. Tem um louvor bem antigo, uma música bem antiga que fala: Deus me ama como eu sou, mas não me deixa como eu estou. E eu gosto muito desse louvor e muito dessa frase, porque já falou comigo em muitos momentos da minha vida, desde o primeiro momento que eu ouvi, quanto vários outros em que eu tive que enfrentar algo ali que teve que nascer ali uma nova Priscila, uma nova fase, eu tive que renascer, tive que encontrar forças em Deus, fé, para enfrentar. E eu costumo a falar sobre esse louvor exatamente na visão de que eu enxergo que quando Deus me trouxe para cá, e até me emociono porque eu nunca gostei muito de dirigir. E dirigir Sim. em Fortaleza é uma realidade. Dirigir em São Paulo, uma marginal com 7 faixas, é completamente diferente. E muitas vezes ali nas minhas conversas com Deus, em oração, e um dos momentos que eu mais falo com Deus é ali quando eu estou sozinha dirigindo, eu falava sobre esse louvor com ele e agradecia, dizendo: Senhor, muito obrigada, porque o Senhor me ama como eu sou, mas Sim. não me deixa como eu estou. E o Senhor me encontrou ali, lá em Fortaleza, com os meus medos, me escondendo, fugindo, não querendo usar os meus dons, os meus talentos, ali escondidinha atrás de uma mesa, resolvendo financeiro, resolvendo produção, interno, nos bastidores. Mas o Senhor foi lá e disse: olha, você aqui, eu quero o seu coração, e chegou a hora de, do meu jeito, da minha forma, da minha maneira, eu não te deixar como você está. E eu acredito que, já falando dos ganhos de São Paulo, que São Paulo produziu isso em mim. Então, Sim. se hoje nós estamos aqui, eu, Priscila, uma nova Priscila, diante das câmeras, diante da luz, gravando, publicando, né, alcançando outras pessoas que jamais eu imaginaria. Me pedindo para gravar, né? Vamos gravar ali, vamos gravar. Isso já é um produto do que a pós-graduação Sim. em São Paulo produziu em mim. E quando eu encontro essa semana e a semana anterior, eu tenho tido muitos atendimentos, assim, têm sido mais intensos. E tenho refletido muito que cada pessoa que nós encontramos, que nós temos o privilégio ali de ouvir a sua história, ou de ouvir algo que está batendo ali no coração, e que a pessoa quer um conselho, quer uma instrução, quer uma oração, quer uma direção, a gente tem um privilégio de, naquele momento, nesse encontro, absorver um pouco do tesouro que aquela pessoa carrega e entregar um pouco do tesouro que aquela pessoa carrega. Então, eu posso dizer, sem sombra de dúvidas, que se hoje Deus disser: Priscila, Diego, movam-se para tal lugar, movam-se para tal lugar, eu vou poder dizer que todos os dias que Deus nos colocou aqui, Ele produziu em mim abundantemente mais da boa vontade dele, que ele tinha ali para minha vida. E eu costumo brincar, né, com os amigos mais próximos, que São Paulo, a cidade ali do custo mais alto do Brasil, talvez, Sim. mas eu costumo brincar que eu poderia ter 8 filhos em Fortaleza, com o tanto que se gasta aqui, e não é de luxo, do mais Sim. básico ali, de escola, de transporte, de tudo Moradia, que se né? básico ali, né? Mas o que eu quero lhe perguntar é, diante de todos esses desafios e diante de tudo isso, o que é que te fez permanecer aqui, mesmo parecendo que da noite pro dia agora você tem 8 filhos, sim. 2 filhos que valem por 8, mas o que é que te fez permanecer, continuar ali abdicando de coisas que você já tinha conquistado, de escolhas, para estar aqui? O que te fez permanecer? O primeiro ponto é a promessa, né? Eu tenho uma palavra de Deus, nós temos uma palavra de Deus, né? Então, se Deus nos enviou para cá, né, e a gente tem a certeza, né, porque está lá anotado, né, que foi Deus, então eu tenho uma avalista ali, né? Imagina que eu vou fechar o contrato da minha vida e nesse contrato lá embaixo tem avalistas. O que o avalista faz? Em caso de uma falta, né, em caso de uma não condição minha ali de honrar aquele contrato, o avalista vai ser o responsável, né,
No caso de Deus, quando ele é o nosso avalista, ele se responsabiliza até antes de um problema, né? Então, Deus é proativo. Então, como a gente tem uma promessa de Deus, eu estou debaixo dessa promessa. Esse é o primeiro ponto, né? O segundo ponto, que aí eu também não gosto de colocar 100% da responsabilidade em Deus, porque senão eu não trago ali a responsabilidade. A responsabilidade de Deus foi a promessa que ele nos deu, né? Já a minha responsabilidade é que durante toda a trajetória da minha vida eu nunca desisti das coisas, né? Então, assim, tudo que eu me propus a fazer, e eu creio que por conta de Deus mesmo, mesmo antes de ter um relacionamento com Deus, eu fico fazendo ali, montando o quebra-cabeça da minha vida, eu já sentia Deus na minha vida. É como se no dia que eu nasci, ele olhasse ali e falasse, não, esse aqui eu vou entregar uma porção diferente para ele, né? Então, durante a minha trajetória, eu nunca desisti das coisas. Isso não quer dizer que eu sempre venci. Eu já tive derrotas, né? Eu já mudei de percurso, mas eu nunca cheguei e falei assim, olha, isso aqui eu não vou fazer mais dentro de uma possibilidade que eu ainda poderia continuar. Quando eu falo de desistência, não é a desistência de você olhar e falar assim, isso aqui não faz mais sentido. É de você entender que aquilo ali faz sentido sim, mas você simplesmente abrir mão, né? Então, eu prefiro até mudar o termo, ao invés de desistir, abrir mão. Então, eu não abro mão disso aqui, né? Eu não abro mão de uma promessa que Deus nos deu. É claro que vem sim os desafios, né? Eu mesmo questiono muito a Deus sobre algumas situações que acontecem. Ah, Deus, mas eu entendo, né? Mas, poxa, será que não poderia ser dessa forma, né? E tal. E aí, no final, eu sempre acabo acatando, porque ele é ele, né? Mas a única coisa que me faria mudar de rota era um novo direcionamento dele. Uma nova instrução. Uma nova promessa. Aí, de novo, um novo contrato com um avalista, que é o mesmo, né? Mas um novo termo ali, que eu tivesse a mesma convicção que eu tive quando eu vim para cá, para esse novo momento, né? Então, eu penso que quando você decide tomar uma grande decisão na sua vida, que tem Deus como avalista, ou seja, ele que direcionou, ele que te instruiu ali, né? Você tem tudo. E ter tudo não significa que vai ser tudo do seu jeito, mas você tem a vitória final. Então, eu fecho essa resposta falando isso, né? Nós jogamos no time de quem sempre vence. Então, se nós não vencemos ainda como a gente planejou vencer, né? E eu quero, na próxima fala, falar das conquistas e tudo, no final nós vamos vencer, porque nós jogamos no time de quem sempre vence, e você também que está nos assistindo agora. E para terminar, minha última pergunta qual a maior conquista você considera, ou que conquistas e qual a maior você considera até então, porque de fato, até que haja uma nova instrução clara, tão clara quanto foi a de vir, a nova instrução de ou permanecer ou de ir para algum lugar que a gente não faz a menor ideia, porque a instrução não aconteceu. Sim. Mas qual a maior conquista e que conquistas você considera ali que foram as mais significativas e importantes até agora? Muita gente pergunta para mim, né? Como eu estou muito atrelado a negócio, né? Então, muita gente pergunta sobre São Paulo no sentido business, né? E aí, como é que tá São Paulo? Tá fechando quantos clientes, faturamento, tudo. Então, principalmente as pessoas de fora, né? Que não estão aqui e tal. As daqui também, mas a maioria das pessoas que estão fora perguntam isso, né? E aí eu respondo dizendo que eu sou um semeador, né? A Bíblia conta da história do semeador que saiu a semear. Então, ele foi lá com o seu potinho de sementes e ele foi depositando essas sementes em solos, né? Alguns solos muito bons, outros nem tanto assim, outros solos ruins, mas ele foi ali jogando as sementes, né? A maior conquista espiritual, né? Que esse foi o principal motivo de a gente ter vindo para cá. Deus falou muito claramente, olha, eu preciso enviar vocês para uma cidade, porque essa cidade precisa de vocês. Eu até me emociono, porque foi isso que Deus falou. Essa cidade precisa muito de vocês. Existem pessoas lá precisando conhecer vocês. Existe um local que eu escolhi para crescer, que precisa do toque de vocês lá. Então, Deus nos enviou para cá. O principal motivo
foi espiritual, né? E como consequência, a gente trouxe o nosso negócio, o negócio expandiu e tudo. Então, a maior conquista durante toda essa trajetória foi se tornar um missionário, né? O que é que o missionário faz? O missionário, ele abre mão de tudo para ir para uma terra que ele não conhece. Em prol de quê? Ele não sabe o que vai acontecer, ele não sabe quem são as pessoas que vão chegar. Ele só sabe que, ao chegar lá, ele vai representar Deus. Eu estava lendo a Bíblia esses dias e é interessante quando Jesus faz a ordenança, né? Ele ordena 2. Aí ele não diz o que vai acontecer, ele só fala assim, olha, vocês 2 vão lá e preguem, né? Salvem vidas, e se alguém não receber bem vocês vão embora, batem ali as sandálias dos pés, mas vão. Ele não diz o que vai acontecer. Qualquer estratégia hoje, né? Imagina nós 2, se a gente fosse enviar 2 funcionários para uma cidade. A gente ia montar todo um mapa, né? Olha, talvez aconteça isso, aqui é o mercado, parará. Mas Jesus não. Jesus só fala assim, olha, vão e quando vocês chegarem lá, eu vou dar o norte, né? Então, o missionário faz isso. O missionário, ele abre mão, ele tem um direcionamento de Deus, um chamado, ele tem uma terra para ele ir, né? Ele entende um pouco, ou até muito, sobre aquela terra, mas ele só vai, de fato, entender o processo quando ele chegar lá, quando ele pisar na terra, né? Eu lembro que quando a gente aterrissou ali, que eu pisei na terra e não tinha passagem de volta, não sei se você já fez isso alguma vez, comprar só a passagem de ida, né? Quando eu pisei, eu falei assim, não tem mais volta. Agora eu estou na minha missão. Então, o primeiro ganho, o principal ganho foi esse. Nós nos tornamos missionários. Agora a gente pode colocar lá na nossa carteirinha dos céus. Nós somos missionários. Porque nós abrimos mão de tudo que a gente tinha conquistado para ir para uma nova terra em prol de vidas, né? De conquistar vidas para Deus. Os outros ganhos, eu falo que são consequências, né? Então, assim, antes de vir para São Paulo, a gente tinha só apenas uma sede, que já era muito, né? A gente já tinha mais de 1.000 clientes, 13 anos indo completar 13 anos de empresa. A nossa sede era em Fortaleza, hoje a gente tem em São Paulo, capital, a gente tem em Brasília e a gente está abrindo também em Alphaville, Barueri. E existem muitos projetos de outras unidades também, então a agência cresceu muito nesse aspecto, né? Então a gente deu ali uma cara nacional pro nosso modelo de negócio. Expandimos muito em podcast, né? Que é esse modelo que a gente está fazendo agora. Temos estúdio em Fortaleza, todo estruturado, e temos estúdio em São Paulo também, onde a gente pode transmitir qualquer trabalho audiovisual relacionado a podcast, transmissões ao vivo também. Isso é incrível, né? A gente não tinha estúdio em Fortaleza de podcast. A gente primeiro abriu em São Paulo, depois montou em Fortaleza. Então isso nos deu um respaldo, uma bagagem. E nessas mesas, né, nessa mesa mais precisamente, a gente tem tido o privilégio de receber muitos convidados especiais, né? Muitas histórias lindas, histórias incríveis, né? Então, esse foi um grande ganho, né? Um outro ganho extraordinário foi a nossa proximidade com a família, né? Quando você está numa terra que não é a sua, onde você ainda não tem os ambientes que são ali dominados por você, e você nem tem os convites que você geralmente recebe na sua terra natal, né? Porque você ainda não é conhecido, você fica muito perto da sua família, né? Na realidade, a nossa família é tudo, mas quando a gente está num lugar que você é muito requisitado, às vezes você dá prioridades até para o que não deveria ser prioridade, né? E aqui a gente descobriu isso, né? O valor da unidade, de estar em família, né? Encontrou uma crise ali, a família está toda junta para desenvolver. Ver os filhos crescerem Exato. Mais de perto. Exato. De conhecer ali o que eles gostam, o que eles não gostam. Sim. De enxergar isso, né? Isso. Muitas vezes a gente tinha esse feedback por terceiros, né? Pessoas ali que cuidavam deles nos davam ali o feedback. E um último ponto, assim, que para mim isso é intangível, mas tem um valor imensurável, é o senso de expansão. Não no sentido físico, mas no sentido mental e intelectual, sabe? Você poder conviver com pessoas de outras culturas, você entender de outros processos, você aprender a desenvolver algo num ambiente que você não domina. Ampliar as possibilidades. Então, é como se você chegasse numa terra, imagina que, sei lá, a gente voltasse há 2.000 anos atrás
e a atividade principal fosse a agricultura, certo? E você só soubesse plantar, né? Você é um agricultor. E você foi enviado para uma outra terra, só com sementes, mas você não conhece o solo. E você começa a plantar ali, né? Quando você começa a ver aquele solo dar frutos, né? Você faz a primeira colheita, você fala assim, uau, eu estou colhendo num solo que eu nunca pisei ou que eu nunca estudei. Isso é incrível, né? E quando você vai plantar, você depende de fatores climáticos, você depende da provisão de Deus, da chuva e tudo. Então é isso, né? A gente está plantando num solo que um dia foi desconhecido ou já não é. A gente já tem, sim, conhecimento desse solo, né? Querendo ou não, já são quase 2 anos de muita intensidade ali descobrindo tudo, né? E tem sido muito gratificante, né? Eu vou encerrar dizendo que toda pessoa ela deveria, sim, experimentar uma mudança geográfica. Talvez não uma mudança permanente, mas uma mudança, assim, uma saída da zona de conforto, talvez não permanente, mas só para ela descobrir novas coisas, né? E, claro, se ela estiver dentro de um ambiente onde tenha família, né? Esposo, esposa, filhos, aí, claro, não estou falando de mudança, eu vou mudar sozinho, não. Tem que levar toda a sua estrutura, né? Você não está sozinho nessa. E em um barco que vai enfrentar tempestades, nunca é bom você estar só. Porque provavelmente se você estiver sozinho na primeira tempestade, você vai pular ali, vai desistir, né? Agora, quando tem outras pessoas ali, até o barco fica mais robusto, fica mais encorpado ali dentro daquele desafio. Então, é isso que eu queria compartilhar. Penso que foi muito rico, né, esse momento de troca. E vamos para os próximos, né? É isso. Muito obrigada. Muito bom. Eu acredito que foi... Acho que a gente compartilhou meio dia desses 2 anos com vocês, mas eu espero que tenha sido uma bênção. Muito obrigada, meu amor. Que Deus te abençoe. Amém. Muito obrigado pelo convite. Te amo. Parabéns pelo programa. E que cresça cada vez mais, amém, porque o que está aqui escrito é uma promessa de Deus, né? E os conteúdos que você está visualizando aí nos vídeos anteriores e nesse vídeo também, com certeza ele vai abençoar a sua vida. Que Deus te abençoe. Amém. Muito obrigada. Fiquem com Deus.